Bem-vindo, bem-vinda a mais um Café com o Executor. A gente está na série da disciplina da execução. Hoje o episódio é sobre o abismo da execução, porque a sua equipe sabe o que fazer, mas não entrega resultado. Então pega o seu café, caderno, papel, anotações, caneta e nós vamos executar. Aqui a gente tem alguns estilos de pessoas que assistem este episódio, esse Café com Execução, que é o nosso programa Café com Execução, logo às 7h47 da manhã, todos os dias, de segunda a sexta-feira aqui. E um deles é o observador, o que vem, olha e não anota nada, ele simplesmente só ouve, vê e não faz nada, ele só observa. Tem o segundo, que ele estuda, ele anota, mas ele não aplica. E tem o terceiro, que é você, vencedor, vencedora, que é aquele que anota, aplica, anota, escreve e aplica, ajusta, tem resultados. É esse que a gente está buscando aqui, é esse 1% de executores que a gente está buscando aqui dentro do Café com Execução. A série da semana é a disciplina de execução. Segunda-feira teve o primeiro episódio, segundo é hoje o segundo episódio, o abismo da execução. E eu espero que você esteja preparado para anotar, porque hoje, como todo Café com Execução, você sai daqui não só com um cafezinho tomado, você sai daqui, obviamente, com uma lição para se executar no mesmo dia. O nosso objetivo é que você execute, que você faça. O nosso mantra aqui é execução vence talento, tá em tudo quanto é lugar, tá na minha caneta, tá em caderno, tá aqui no livro Vendedor Vencedor, também tá no sistema, né? Tudo isso tem a ver com execução. Quem executa vence, execução vence talento, ok? Muitas vezes acontece dos seus funcionários, a sua equipe, saber o que fazer, mas eles não fazem. E por que isso é tão comum, né? Porque muitas vezes o empresário acredita que saber é o suficiente para executar. E, infelizmente, não é. Primeiro, ela precisa ter clareza de saber exatamente o que precisa ser executado. Que muitas vezes ela sabe que tem que executar, mas não exatamente. Ela não tem o passo a passo, ela não tem o processo. Então, eu já ouvi muito empresário. A minha equipe sabe o que fazer, sabe o que precisa fazer. E aí eu pergunto para ele, então por que o resultado não aparece? Por que o resultado não está aí com você? Por que o resultado não vem na sua conta, não vem em vendas, não vem em aumento de clientes, não vem em diminuição de despesa? Por que o resultado não aparece se a sua equipe sabe o que fazer? Porque o problema dificilmente é o conhecimento, não é o que fazer. Dificilmente esse é o problema. Há um abismo enorme entre saber e executar. Tá? Em conhecer e executar. Conhecimento tem muito, existem muitos livros, se você fizer vídeo. Aqui, ó, você está recebendo conhecimento, né? Conhecer é muito diferente de executar. A gente tem um abismo, uma distância de Carapicuíba a Nova York, de uma coisa para outra. É absurda, é um abismo mesmo. Porque muita gente sabe o que tem para fazer, mas por um motivo, por outro, a gente procrastina, deixa para depois, não faz o tempo certo. E aí começam os problemas, começam os atrasos, começa a falta de resultado. E é sobre isso que a gente vai aprofundar hoje aqui nesse episódio, tá? Vamos lá, primeiro ponto é que o desenvolvimento que muitas empresas pregam, né, muitos RHs pregam, tem uma mentira muito grande dentro das empresas, que é acreditar que quando você explica uma vez, é suficiente para a pessoa saber fazer. Então, a gente faz uma reunião, explica, treina, mostra e todo mundo concorda, ali está tudo certo, mas depois volta tudo ao normal, a fazer sempre como era feito antes. E por que isso acontece? Porque falta, disciplina. Outra, clareza que a outra pessoa entendeu o que você mandou. Você é o emissor, outra pessoa é o receptor. Você, como emissor, tem que ter certeza que a outra pessoa ouviu o que você falou. E isso é
incomum nas empresas, a validação, né? A validação do que o que eu falei foi exatamente o que você entendeu. E isso não é porque as pessoas esqueceram. Apesar de eu falar aqui que você não anota, você esquece, e isso não é o que falo, né? Eu falo aqui dentro, mas isso é o estudo de Ebbinghaus, que é a curva do esquecimento. Então, aquilo que você só ouve, os observadores, prestem atenção agora, aquilo que você só ouve, amanhã 80% você já esqueceu. Aquilo que você ouve e escreve, amanhã 70% você já esqueceu. Então, aquilo que você ouve, escreve, executa e depois volta lá e estuda de novo, você vai aumentando gradualmente a absorção do conhecimento. E isso que vai fazer você executar. Por isso que tem uma diferença enorme entre saber e fazer. Saber e fazer são coisas muito diferentes, apesar das palavras serem parecidas, elas são muito diferentes. E continuar fazendo o que sempre foi feito vai dar o mesmo resultado. Então, não adianta você continuar fazendo o que sempre foi feito. Você precisa fazer diferente. E é justamente nesse impasse, nesse momento aí, que as empresas perdem dinheiro todos os dias. Você acredita que tem um problema de pessoas, mas na verdade, muitas vezes você tem um problema de gestão da execução. Não existe gestão de tempo, existe gestão de execução. Porque o tempo são 24 horas para todo mundo. Se tivesse gestão de tempo, alguém teria mais tempo e outros menos tempo. Todo mundo tem as 24 horas. Todo em CLT tem 8 horas trabalhadas. Então, não é uma questão de gestão de tempo. É uma questão de gestão da execução. E qual que é o erro do empresário? O primeiro erro é muito comum. O empresário cobra o resultado, ele não cobra a execução. Então ele fica cobrando o resultado, depois ele cobra de novo, depois ele reclama, quer clamar novamente, ele reclama da equipe que ela não está fazendo o que ele pediu. Depois ele acaba, a equipe não fez, ele vai lá e faz no lugar da equipe, né, que é o segundo erro. Então, o primeiro erro é ele cobrar o resultado. O segundo erro é ele ir lá e fazer no lugar da equipe. E um terceiro erro, né, qual que é o problema, né, de você fazer no lugar da equipe? É quando você faz no lugar da equipe, você torna uma equipe dependente. Uma equipe que não anda sem você. Ela vai ficar dependendo de você sempre. E quando você faz e acompanha, você precisa ter alguns pontos de acompanhamento. E a maioria dos empresários deixam para lá, eles delargam, joga para lá, faz isso daí para mim. E aí ele não tem acompanhamento, não tem indicador, não tem rotina de cobrança, não tem responsabilidade, que é diferente de culpado. A gente não procura culpado, a gente procura responsável. Então não tem responsabilidade e aí a execução morre, a execução acaba. E a execução acaba não porque eles não sabiam o que fazer, a execução acaba porque não houve uma rotina de execução, uma cobrança de execução e de execução daquilo que foi combinado. Então por isso que tá claro. A pergunta que você tem que fazer antes de continuar e mandar a pessoa fazer alguma tarefa, alguma atividade é: você entendeu? Você entendeu o que eu passei para você? E aí, o segundo passo, você vai, como que nós dois juntos vamos garantir que isso será executado? E aí, olha aqui, ó, vem o papel e a caneta. Então, a pergunta, você entendeu? Check. Agora, como eu e você juntos vamos fazer para que isso gere o resultado que a gente está esperando? E aí você vai escrever isso. Olha, a gente vai acompanhar por indicadores, você vai me dar um relatório a cada 2 horas, uma vez por dia, dependendo do tamanho da tarefa, da atividade, daquilo, do projeto que aquela pessoa for fazer para você, da tarefa que você deu para ela para fazer. E você vê que você entendeu e como vamos garantir que isso será executado, são perguntas completamente diferentes, né? Completamente diferentes. Em uma, você quer saber se ela tem clareza. E na outra, você quer saber se ela tem comprometimento. Por isso você precisa fazer as duas e não só uma. E a maioria dos empresários só é só uma. Você entendeu? Entendi. E aí vai embora. E muitas vezes ele nem valida se entendeu. Porque uma coisa
eu pegar e falar assim, ó, você precisa anotar. Mas como que eu anoto? Qual é o jeito certo de anotar? Você vai anotar os pontos chaves, você vai anotar o que é responsabilidade sua, o que é responsabilidade de mim. Eu tenho que ensinar como a pessoa anota. Vanderlei, mas que absurdo, ela não deveria saber isso? Deveria. Mas só que você quer garantir que o resultado vai vir. Então você não pode subestimar. O óbvio precisa ser dito. Você precisa deixar claro tudo que precisa ser executado, como precisa ser executado, quando vai ser executado, por quem vai ser executado. Tudo precisa estar no papel, claro, simples, evidente, para que essa pessoa não tenha como fugir da responsabilidade. Ela sabe que ela é responsável pelaquela tarefa até o final, até o resultado da tarefa aparecer, e não até a tarefa ser executada, que é diferente de executar a tarefa e ter o resultado. Essas perguntas que vão gerar entendimento e comprometimento geram execução para a sua equipe. É aí sim que você vai dar o primeiro passo para que as pessoas executem. Então a primeira pergunta é: você entendeu? Entendi, legal. Então agora, como eu e você juntos vamos garantir que isso seja executado e que dê o resultado que a gente está esperando? E aí você cala a boca, fica quietinho. Por quê? A pessoa vai ter que falar para você. Ela vai trazer ideias para você. E ela trazendo ideias para você, ela está aumentando o nível de comprometimento com ela, porque ela está verbalizando o comprometimento. Quando ela verbaliza o comprometimento, ela aumenta a chance de fazer. E se ela tiver dúvida, ela vai te perguntar. Você precisa eliminar a cultura do medo. Se as pessoas errarem na sua empresa, é natural. Quando a gente está fazendo, a gente erra. Só não erra quem nunca fez. Então, se você criar a cultura do medo dentro da sua empresa, você vai criar a cultura de que ninguém pode errar. E aí você vai ter um problema, todo mundo vai ser dependente de você, você não vai ter tempo para olhar para os indicadores, para os números, para cortar despesas, nem para aumentar o lucro da sua empresa. Você vai ter um bando de crianças trabalhando e não uma equipe trabalhando para você. Por isso que você precisa ter clareza que foi recebido e que essa pessoa está comprometida. Então, agora, vamos lá, pega aí, a gente tem todo dia aqui uma tarefa, e esse sininho aqui é o símbolo do executor. O que é o símbolo do executor? A gente vai dar uma tarefa e quem executa essa tarefa tem o direito, depois do episódio, voltar aqui, por um comentário executado. A gente recebe muito no direct, eu fico muito feliz que vocês mandam para mim no direct do Instagram, mas escreve aqui, é importante vocês escreverem aqui no YouTube, porque isso gera engajamento e mostra para mais gente que o conteúdo foi legal, que elas podem aplicar também. E isso mostra que vocês estão executando. Então, quando a pessoa olha, ela olha, bate o olho, olha lá, o João, a Maria, a Márcia, são executores, eles não são pessoas, são observadores. Porque observadores tem um monte, executores tem poucos. Executores são privilegiados, são raros, e as pessoas pagam muito pela raridade que as pessoas são e não pelo conhecimento que elas têm. Porque conhecimento por conhecimento, o lugar onde tem mais conhecimento do mundo é o cemitério. E é o que menos gera resultado. Porque as pessoas morreram com conhecimento, levaram para elas. Não difundiram, não escreveram um livro, não passaram um vídeo, fizeram um vídeo, não passaram para frente aquilo. Ficar na cabeça delas, e conhecimento na cabeça não traz resultado. Então, o desafio do executor, você vai escolher uma atividade importante da sua equipe, apenas uma atividade importante da sua equipe. Por que eu falo uma? Porque se você escolher 10, você não vai fazer. É a primeira vez que você está fazendo. Quantas atividades você vai escolher? Uma atividade importante da sua equipe. Você não vai cobrar o resultado dessa atividade, dessa tarefa. Não cobre o resultado. Você vai comprar a execução, vai acompanhar a execução e vai dizer para as pessoas por que aquilo é importante e por que aquilo é acompanhado. Você tem que explicar o porquê. Por que é importante, por que é acompanhado, qual resultado você quer. E quando você eleva esse nível de conversa com a equipe, você eleva o nível de comprometimento. As pessoas sabem que estão no seu radar, que você está olhando para elas, se elas estão fazendo ou não. E se você está fazendo isso, elas vão começar a se comportar diferente, comportamento diferente
geram resultados diferentes. Então, você vai pegar uma tarefa e vai fazer isso ainda hoje. Chama a sua equipe e vai fazer até hoje. Vanderlei, eu não tenho equipe, sou eu equipe. Então, você vai fazer com você mesmo uma tarefa que é importante. E aí você vai explicar, você vai escrever lá, ó, o que eu vou acompanhar, por que é importante acompanhar e por que eu tenho que fazer aquilo, qual o resultado que aquilo vai me trazer, o que eu vou ganhar com aquilo. Conhecimento explica, a gestão acompanha e a execução gera resultado. Conhecimento explica, gestão acompanha e execução entrega o resultado. É assim que a gente faz gestão aqui na Vendedor Vencedor. E se você quer dar um passo de compromisso com a gente tem uma metodologia e a gente faz uma análise para entender qual é o gargalo invisível na sua empresa que está impedindo a sua empresa de crescer. E aí a gente olha 5 pilares. Na verdade, 6. O primeiro é o compromisso. O compromisso de você clicar aqui embaixo e agendar o Decide. Vanderlei, o que é esse Decide? É um diagnóstico empresarial onde você vai entender, baseado em 5 pilares, meta, indicadores, processo, execução e análise, 5 pilares. Você vai entender qual é o gargalo, você vai descobrir qual é o gargalo invisível, você vai sair com uma pontuação. É uma reunião online de 40 minutos, individual, né? Um por CNPJ, a gente não repete CNPJ, é uma vez só. Então você agenda com a gente, faz uma única vez e aí você vai ter esse resultado, vai ter essa clareza. Caso você se enquadre dentro de um dos nossos programas, a gente apresenta o programa para você. Caso não, você vai ter um projeto para você executar na sua empresa e ter um resultado específico, mensurável, objetivo, direto. Então você vai, no mínimo, saber como que faz uma meta decente e o que é essa meta para a sua empresa para eliminar esse gargalo invisível. Então clica aqui embaixo e faz o Decide conosco, agenda o seu Decide conosco. E aí a gente vai marcar uma data, um horário, eu vou sentar com você em 40 minutos online, a gente vai fazer essa reunião e vai entender como que você pode melhorar o resultado da sua empresa. Se você entende que a sua empresa sabe muito, mas entrega pouco, você é a pessoa para fazer o Decide. Talvez o problema não seja a sua equipe, talvez o problema não seja nem a execução, nem o sistema que você está usando. Talvez seja mesmo que você está com um problema de acompanhar essa execução. E aí você vai descobrir exatamente qual que é esse gargalo quando você faz o Decide. Você sai do achismo e entra na execução, entra dentro de trazer o resultado, as tarefas que trazem o resultado. Amanhã a gente vai falar sobre empolgação. Empolgação não é método. Você vai entender a diferença. A gente falou na segunda-feira de motivação. Hoje a gente falou que saber não é executar. E amanhã a gente vai falar sobre empolgação. Então eu aguardo você com o sininho tocado de executor no nosso próximo Café com o Executor. Nosso Café com o Executor número 19. Já estamos aí na 3ª semana fazendo Café com o Executor. Toda semana, de segunda a sexta-feira, todos os dias, segunda a sexta-feira, às 7h47 da manhã, aqui no canal Vendedor Vencedor. E também tem muito mais conteúdo lá no Instagram, no LinkedIn. Você pode achar o nosso livro lá na Amazon. Então, conhecimento não vai faltar. A diferença é que o nosso conhecimento leva para a execução. Execução. Você sempre sai com algo para executar. Se você não executar, você não tem resultado, porque execução vence talento. E eu te vejo amanhã no nosso Café com Execução. Pega o seu café, caneta e caderno e amanhã a gente nos encontra aqui nos estúdios da Vendedor Vencedor, dentro da SIC, Associação Comercial aqui de Carapicuíba. Um abraço e até amanhã.